esta semana, a notícia principal, sem dúvida, é a condenação do coronel Luiz Afonso Plazas em segunda instância. A condenação que recebeu do jornalista Eduardo Mackenzie. Eduardo Mackenzie é um importante jornalista colombiano que mora na França. O título merecido de horror judicial, porque você lendo a sentença, realmente você não vê uma única prova, eles tinham uma única testemunha, e essa testemunha desmentiu tudo. Foi na procuradoria e fez uma declaração, porque eles tinham inserido no processo um memorial, um relatório dele, que teria sido encontrado no armário. Ele é um soldado, tinha um armário dele no quartel, e diz que encontraram lá um relato dele, dizendo que tinha visto o coronel Plazas levar uns prisioneiros para lá e sumir com os prisioneiros. E, quer dizer, não era nem um depoimento direto, o documento foi encontrado. Passados 20 anos, o sujeito apareceu, o nome dele, inclusive, constava errado, tá certo, do processo. O sujeito apareceu dizendo: olha, essa letra não é minha, a assinatura não é minha, eu nunca vi esse coronel Plazas mais gordo, não tenho a menor ideia de quem ele é, o que ele fez ou deixou de fazer. Essa era a única testemunha que tinha. Não obstante, ele foi condenado agora em segunda instância. Olha, isto é para aprender definitivamente que com esse pessoal comunista não há acordo, não é possível convivência democrática de maneira alguma. Quando é que vão meter isso na cabeça? Então, é o seguinte, eu não sei quando vai haver um governo de direita na América Latina, talvez daqui 50 anos, 60 anos. Mas quando houver, seja eleito por meios democráticos, seja por golpe militar, por revolução, por qualquer outro modo, a sua obrigação número um, seus idiotas, estou falando isso inclusive para aqueles militares brasileiros que hoje estão sendo perseguidos até agora, tá certo? E quando estiveram no poder não fizeram isso, a sua obrigação número um é educar o povo contra o comunismo, explicar o que foi o comunismo, explicar o que é essa gente, e criar a maior rejeição contra eles, uma rejeição tão intensa quanto se tem contra o nazismo. Hoje você sabe que nenhuma pessoa pode ser nazista em público, né? Se o sujeito se intitular nazista, bom, imediatamente todo mundo sabe que o sujeito é louco e ninguém mais leva a sério. A mesma coisa tem que ser feita com o comunismo. Agora, os militares brasileiros estiveram no poder 20 anos, ninguém até então tinha tido tanto poder quanto eles, não disseram uma palavrinha contra o comunismo. Eles faziam propaganda contra a guerrilha, contra a violência, etc, etc. Mas não queriam tomar posição ideológica. Isso foi de uma covardia, de uma estupidez fora do comum. Né? Então, não quiseram fazer a propaganda contra os comunistas, muito bem, os comunistas estão fazendo propaganda contra vocês até hoje, inventando história, inventando mentira. Tá certo? Aqui mesmo esse caso vamos dizer, de torturados, né? Vários casos que eu examinei são obviamente falsos, eu não posso dizer todos, mas eu sei que o Brasil chegou a ter no máximo 2.000 prisioneiros ao longo de 20 prisioneiros políticos ao longo de 20 anos, e já tem 16 mil pessoas recebendo indenização. Quer dizer, alguma coisa errada tem. Mas vários casos dessas pessoas que se dizem vítimas da ditadura, ou que aparecem com denúncias contra a ditadura, eu examinei, são obviamente falsos. Inclusive tem aquele sujeito que diz que ele era um soldado naquele tempo, e o comandante mandou ele queimar uma pilha de papéis comprometedores, e ele diz: eu não tive tempo de queimar, então eu enterrei. Agora, faça essas contas de quanto tempo você precisa para acender um fósforo e para abrir um buraco de 2 metros para esconder um monte de papel. Tá certo? Quer dizer, como ele não tinha 2 segundos para acender um fósforo, ele ficou 4, 5 horas lá fazendo um buraco. Quer dizer, o sujeito ele aparece para fazer um depoimento desse, está escrito na testa assim, vigarista. Hein? E, no entanto, esse depoimento foi aceito por essas comissões da verdade e outras coisas parecidas. Então, não que a ditadura não tenha cometido crimes, cometeu, e daí os caras que cometeram devem ser punidos, mas acontece que isso aí virou uma indústria. Agora, a dona Dilma, da qual eu não esperava nenhuma outra conduta, tá certo? Diz o seguinte, que o Brasil continua neutro, e que a política de não intervenção nos assuntos internos de Cuba. Então a pilha, tá certo, de denúncias de abuso de direitos humanos que o governo brasileiro tem recebido sobre Cuba
é tudo jogado no lixo. E agora vai visitar Cuba, trocar beijinhos lá com o seu Raul Castro. Tá certo? Diz, não, não vamos tocar nesses assuntos que são tão desagradáveis, porque estas denúncias não devem ser usadas para combate político e ideológico. Como não, sua filha de uma puta, sua mentirosa vagabunda? Vocês usam isto como instrumento de combate político há 40 anos no Brasil. Agora, no caso de Cuba, não pode. Quer dizer, Cuba tem o direito de matar quem quiser, prender quem quiser, torturar quem quiser. Tá certo? Casos mais do que comprovados, quer dizer, o número de vítimas do governo cubano sobe a 100 mil, segundo o arquivo Cuba. Quer dizer, num país que tem uma população 16 vezes menor do que o Brasil, teve 50 vezes mais vítimas, tá certo? 50 não, muito mais. Então, e aí não pode usar para combate político e ideológico. Você viveu de quê? A sua vida não é um combate político e ideológico baseado, inclusive, na sua suposta tortura, jamais comprovada, porque prova de tortura no Brasil é o seguinte, aparece dois comunistas, entendeu? Eu vi ele ser torturado, e o outro diz, eu vi ele ser torturado. Pronto, isso é mais que suficiente. Eu nunca vi uma porra de um exame de corpo de delito. Agora, exame de corpo de delito de vítimas de tortura em países comunistas são milhares. Inclusive o caso do pastor Richard Wurmbrand, que foi examinado por uma comissão da ONU em público, mostrando as cicatrizes, marcas de tortura sofridas durante 16 anos. Cadê o seu exame de corpo de delito, dona Dilma? A sua prova de tortura foi outro que comprovou e a senhora comprovou o dele. É sempre assim. Agora, como é que não pode usar como instrumento de combate político e ideológico? Se vocês vivem disso, o PT vive disso, esse governo vive disso. Agora, esses apelos dramáticos de... O curioso é que prisioneiros políticos cubanos continuam apelando ao governo brasileiro. Até surgiu a história de que aquela... Como é que chama aquela mulher? Aquela blogueira? Ioani Sanches. Ia pedir asilo político no Brasil. E daí já aparece o Marco Aurélio Garcia. Ah, sim, a senhora pode pedir exame político, só que daí a senhora vem para cá, a senhora vai ter que se abster de qualquer atividade política, jornalística, tem que ficar quietinha no seu canto. Não é isso? Agora, quando o Brasil recebe um desses militantes comunistas ou terroristas, assassinos, como esse italiano, Cesare Battisti, ele não precisa ter atividade política nenhuma. Por quê? Porque o PT organiza atividade de propaganda em torno dele. Então vamos ver se a Ioani Sanches vai para o Brasil e o pessoal conservador começa a organizar, né, festinhas e entrevistas, etc, etc. Então a própria pessoa não precisa por si mesma fazer nenhuma propaganda que os outros fazem em torno dele. Agora, isso vale para o Cesare Battisti, vale para qualquer vagabundo das Farc que, por acaso, algum cara da Polícia Federal, por engano, prende um cara das Farc, o governo imediatamente liberta, e o cara fica vivendo no Brasil, tá certo? Com direito a asilo político, emprego, né? Tem emprego para a mulher, emprego para os filhos, tudo, e todo mundo fazendo propaganda comunista em torno do cara. Quer dizer, é coisa de uma sem-vergonhice que comprova mais uma vez, fala, gente, não tem diálogo com comunistas, quando é que vocês vão entender isto, porra? Você vê que no Brasil, os partidos, né, quando acabou o regime militar, todo mundo, não, agora nós vamos ter a democracia, tá certo? Os partidos vão se revezar no poder, e vai ser tudo normal. Eu digo, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que os comunistas vão ocupar todo o espaço como de fato ocuparam. Destruíram todos os seus inimigos políticos na base da chantagem, na base das falsas denúncias, na base da propina, tá certo? E não sobrou ninguém, só sobrou eles. Então, o que sobrou de oposição no Brasil é esses tucanos que não falam absolutamente nada. Você não vê em campanha eleitoral, você vê alguém mencionar a parceria PT-FARC, você vê alguém mencionar o caso Celso Daniel, você vê alguém mencionar o caso do prefeito de Campinas? Não. Esse seu Zé Serra, eu lembro que na eleição de, não nessa última, outra, né, eu fiz chegar até a mão dele um relatório deste tamanho, tá certo, sobre o negócio das Farc, através de um assessor dele, assessor e amigo dele, digo até o nome, Denis Rosenfield. Então, chegou na mão dele. E até o último dia dos debates ficam esperando o cara mencionar aquilo. Chegou na última pergunta que ele tinha que fazer para o Lula, ele fez uma pergunta sobre tarifa de ônibus. O que pensar de um sujeito desse?
Então, o que eu penso está aqui, ó. Zé Serra, você é um bosta, você é um covardão como jamais existiu no planeta. Você não merece ser presidente nem de escola de samba, rapaz. Se você se candidatar, agora eu quero ser presidente da Mangueira, eu vou lá e conto para eles o que você fez, para que eles não te elejam. E assim é o PSDB praticamente inteiro, com 2 ou 3 exceções. É isso. Tem 2 ou 3 pessoas lá que são pessoas de valor. O resto é tudo covarde, aproveitador, boiola, porra. Então, quando vocês chegam no poder, vocês não querem briga com comunistas, vocês querem abstenção ideológica. Fala, mas olha, escuta, você pensa assim, uma briga em que um sujeito quer bater e o outro não quer fazer nada. Quem vai apanhar? Olha, eu me lembro que isso já me aconteceu. Né? Eu, na minha juventude, fui muito brigão, briguei muito. E, às vezes batia, às vezes apanhava. Mas tem uma vez que eu apanhei feio. Sabe por quê? Era um sujeito que eu precisava de um favor dele. Então eu não queria brigar. E o sujeito dando porrada e eu, não, peraí, tentando dialogar. O que é minha... Não tinha jeito, né? Então, isso acontece. A vida é assim, você está entendendo? Se você não quer brigar, você vai só apanhar. Você tem a opção, você pode brigar, e daí você bate um pouco, apanha um pouco. Agora, se você não quer brigar, tá certo? Então você vai só apanhar. É uma questão de divisão do trabalho. Um bate, o outro apanha. É inteiramente justo. Tá certo? Agora, no meu caso, ainda tinha. Eu precisava desesperadamente de um favor. Não é que ele tinha me dado uma propina. Não, ele me deu a propina, então eu não posso brigar, eu tenho que deixar ele bater. Não foi assim, porra. Agora, esse pessoal do PSDB, uma boa parte é propina mesmo. E a outra parte é covardia. Né?